Nem Bolsonaro, nem os demais condenados vão ser presos imediatamente e não há prazo para isso acontecer. Mas o que acontece então daqui para frente? Para entender melhor, a gente faz conexão com a professora de Direito Constitucional, Lilian Casola. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kelly, a você e a todos que nos acompanham aqui no Conexão Record News. Professora, primeiro vamos entender então essa questão da prisão. Por que ela não acontece de forma imediata? Certo, boa pergunta, Kelly. Então, a prisão, que corresponde efetivamente ao cumprimento da pena, a restrição da liberdade, que deve ser o próximo passo, né, o que as pessoas tem sido objeto de curiosidade das pessoas, ela só pode acontecer depois de esgotados todos os recursos, todos os meios de defesa que o Código de Processo Penal estabelece nesse caso, em todos os casos. Então, só pode acontecer a prisão, o efetivo cumprimento de pena, depois do trânsito em julgado da ação penal. Então, a gente está diante de uma ação penal que acabou de ser julgada, o mérito foi definido pelo Supremo, que concluiu o julgamento ontem, né, depois do voto dos 5 ministros que integram a primeira turma, mas ainda cabem alguns recursos previstos na Lei Procedimental Penal, Código de Processo Penal e também no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Esses recursos são pelo menos dois. Os embargos de declaração. Os embargos de declaração, na verdade, eles não têm uma finalidade, eles não têm um condão jurídico de modificar o mérito da decisão já tomada pelos ministros da Corte. O que os embargos de declaração têm por objeto é sanar uma eventual obscuridade, contradição, dúvidas, erros de cálculo, erros materiais que possam ter aparecido no texto final da decisão. E aqui um adendo importante. O prazo para o manejo desses recursos, o primeiro deles é o embargo de declaração, como eu estou dizendo, só começa a contar depois da publicação da decisão oficial da Corte, do texto final da decisão da primeira turma. A gente já sabe o resultado do julgamento, que o julgamento foi todo transmitido, acompanhado pela mídia, a gente já conhece o teor dos votos dos ministros, mas o texto oficial da decisão ainda será publicado, de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a Corte tem 60 dias para produzir esse texto final, porém, na prática, a gente sabe que esse prazo, muitas vezes nem é cumprido, mas considerando todos os elementos que cercam esse julgamento, muito provavelmente essa publicação vai acontecer antes. Depois disso, da publicação do texto oficial, é que as defesas têm um prazo de 5 dias para apresentar os embargos de declaração. E aí, como eu disse, só na intenção de sanar alguma omissão, obscuridade, ponto controverso da decisão. E aí, esses embargos de declaração, que podem ser manejados por qualquer dos réus, eles suspendem o prazo de outros recursos. E que outro recurso seria esse? Ou que outra possibilidade a gente tem aqui? Dos chamados embargos infringentes. Esse recurso, embargos infringentes, tem por intenção levar a questão que já foi decidida para a primeira turma, pela primeira turma, para ser reapreciada, revisada pelo plenário da Corte, portanto, pelos 11 ministros. Para os embargos infringentes, também há requisitos jurídicos importantes. O primeiro deles, que é previsto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no artigo 333, o primeiro e mais importante, é que a decisão condenatória, a decisão de condenação na ação penal tenha sido tomada sem unanimidade. Então, tem de ter existido uma divergência na decisão tomada pela turma. Caberia embargos esse tipo de recurso, embargos infringentes, contra decisão de turma ou de plenário. Mas veja, no caso das turmas, a redação do artigo 333 do Regimento Interno do Supremo diz o seguinte, que havendo a divergência, quer dizer, sendo decisão não unânime. Há algum tempo atrás, no ano de 2018, o Supremo, por jurisprudência, fixou o seguinte entendimento. Isso que eu vou dizer não está expresso no regimento interno da Corte, mas foi fixado por jurisprudência do Supremo no julgamento de uma ação penal decidida em 2018, em que era réu, na ocasião, o então deputado federal Paulo Maluf. Os ministros decidiram, naquela ocasião, foi uma decisão de turma também, decidiram que, para haver a possibilidade do manejo, portanto, o recebimento dos embargos infringentes, tem de haver uma divergência de 3-2. Então, tem de haver pelo menos 2 divergências e que essas divergências têm que se relacionar ao mérito da condenação e não, eventualmente, à dosimetria, a quantidade de pena, vamos dizer assim. E, nesse caso do julgamento que nós assistimos essa semana, do ex-presidente Bolsonaro e outros réus,
houve apenas um voto divergente. Então, especialistas têm discutido sobre essa possibilidade. Mas eu destaco que a redação do artigo 333 do Regimento Interno não é expressa em relação à necessidade de 2 votos divergentes quanto ao mérito. Apenas se fala em não unanimidade. Então, é muito possível, muito provável que as defesas, após os embargos de declaração, apresentem também esse outro recurso, que são os embargos, né, esses embargos de divergência. Então, esses embargos infringentes, perdão. E aí, o relator vai receber. Ele vai receber esses pedidos, esses recursos, vai verificar a admissibilidade, se eles atendem aos requisitos, vai ouvir a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão acusador, e vai decidir se encaminha ou não a plenário. Por todo o cenário, né, pela convicção com que os ministros votaram, por todos os elementos que cercam esse julgamento, muito provavelmente os embargos infringentes não devem ir adiante, né? Mas isso é o que a gente imagina, hipotetiza, né? Mas imagino, né? Eu tenho a expectativa de que as defesas vão manejar tanto os embargos de declaração quanto os embargos infringentes. Então, não podemos falar no trânsito em julgado da decisão, né? Pelo menos antes do final de outubro, não deve ocorrer. E cumprimento de sentença, conforme você tinha perguntado inicialmente, Kelly, só pode se dar depois disso, só pode se dar depois do trânsito em julgado. Então, finalizado o julgamento, a gente inicia uma nova etapa desse processo, que é a fase de execução. Então, é a execução penal que se iniciaria após o trânsito em julgado, provavelmente a partir do final de outubro, mas nesse ano ainda. E é na execução penal que o relator, conduzindo a execução penal, vai determinar o cumprimento da pena, que como vimos, né, as penas são elevadas, então o regime inicial é fechado. A gente tem a previsão aí de 2 penas, reclusão e detenção. A reclusão é para crimes mais gravosos, né, com penas acima de 8 anos, e o regime inicial de cumprimento é fechado, quer dizer, em estabelecimento prisional. Para penas de detenção, penas de até 2 anos, a gente tem outros regimes possíveis, o semiaberto, o aberto, mas nesse caso só se aplicaria ao ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Para os demais réus condenados a penas mais elevadas, o regime inicial seria o regime fechado. Ou seja, tem muita coisa para a gente continuar acompanhando, né, professora? Muito obrigada pela explicação, porque agora todo mundo entendeu, pelo menos, esses trâmites que são tão importantes também. Muito obrigada, uma boa tarde, um ótimo fim de semana. Muito obrigada a você, muito boa tarde, estou sempre à disposição.